Oi, meu nome é Ilka Vecchiati, sou médica, psiquiatra, terapeuta e hoje eu vim falar aqui pra vocês de uma das técnicas com as quais eu trabalho, que é o Body Talk. Eu sou terapeuta Body Talk, entre outras terapias que eu trabalho. O Body Talk é uma técnica que foi criada pelo Dr. John Veltine, que é um australiano, que era quiroprata, era acupunturista e tinha também muitos outros conhecimentos. E um dia ele ficou doente e ele começou a procurar a cura dele, e ele passou a viajar pelo mundo procurando a cura dele, porque as técnicas que ele conhecia não estavam dando conta disso e todos os tratamentos que ele fez não estavam dando conta disso. E então um dia uma colega dele chama ele e diz pra ele: tem uma técnica aqui que pode te ajudar, você quer experimentar? E ele diz: quero. Então ela faz nele a primeira técnica, que foi a primeira técnica do protocolo Body Talk, que é o Química do Corpo, que na época era feito com uma gota de sangue, hoje a gente não precisa mais disso. E ele recebeu essa técnica, foi pra casa, e ele teve 3 dias de febre alta, e então ele melhorou. E aí ele ligou para essa amiga e disse: olha, essa técnica é muito boa, a gente precisa trabalhar mais com isso, criar mais com isso. E ela disse: a técnica é sua, quem vai criar isso é você, eu tô te dando. Então ele começa a desenvolver todo um protocolo de trabalho baseado em muitas referências de saúde, tanto a medicina convencional, quanto a psicoterapia, quanto a quiropraxia, quanto a medicina chinesa. Ele traz muitas referências à Ayurveda, todas elas utilizadas energeticamente. Então o que o Body Talk faz? Ele vai buscar para cada sessão que a pessoa recebe qual é a maior contribuição para trazer o sistema da pessoa para o melhor equilíbrio possível naquele momento. Ah, mas como assim? A gente, quando é concebido, já vem embutido no nosso sistema um sistema de autoequilíbrio. Então, quando um feto é formado, já tem uma inteligência que vai determinar todo o desenvolvimento do embrião. De uma única célula, todas as células diferentes do nosso corpo se desenvolvem. E ninguém fica dizendo: olha, dá para formar aí uma célula de fígado? Faz assim, forma agora uma de coração. Não, não é assim. É natural essa inteligência. Essa inteligência natural no Body Talk se chama sabedoria inata do corpo. Na medicina, a gente chama isso mecanismos que geram e sustentam a homeostase. É bem mais bonito sabedoria inata, né? Então a gente consulta esse sistema sábio do nosso sistema corpo-mente e pergunta para esse sistema o que a gente precisa fazer para trazer o sistema dessa pessoa para o melhor equilíbrio possível agora. E o que a gente faz quando a gente está fazendo isso? A gente está otimizando o funcionamento deste sistema, que é quem sustenta a saúde, que é quem realiza a cura no nosso sistema. Porque não é o médico que te cura, não é o cirurgião, não é o acupunturista, não sou eu, não é ninguém que te cura, é o seu próprio sistema que se cura. O que a gente faz é contribuir com algum elemento, seja uma cirurgia, seja engessar uma perna quebrada, seja dar um remédio, seja botar agulha de acupuntura, seja fazer uma sessão de Body Talk, é contribuir para que o seu sistema tenha mais recursos de se autocurar. E o Body Talk faz isso buscando qual é o caminho mais curto de equilíbrio para esse sistema. E como ele busca isso? Para o Dr. John, o nosso sistema que sustenta o equilíbrio, a sabedoria inata, ela começa a funcionar de um jeito menos excelente por sobrecarga. E essa sobrecarga, ela acontece seja por toxinas, seja por traumas, seja por estresse de excesso de trabalho, excesso de condições emocionais vividas, excesso de comida, drogas, seja lá o que for. Muitas condições vão sobrecarregando esse sistema e aí ele começa a funcionar com menos eficiência. Quando isso acontece, a primeira coisa que acontece é que o nosso sistema começa a não se comunicar. Então o meu fígado não se comunica muito bem com o meu coração, que não se comunica muito bem com o meu cérebro e assim por diante. Outras coisas acontecem, energias podem ficar estagnadas no nosso sistema.
uma emoção muito intensa que eu não consegui processar. As pessoas às vezes falam digerir. Ela pode ficar estagnando algum fluxo energético no nosso corpo. Ou até pode ficar fazendo loopings de condições neurológicas, de condições emocionais que vão gerar toda uma alteração no nosso sistema. Para cada condição emocional, a gente vai ter uma correspondência física em todos os níveis. Não existe no nosso sistema nada que é separado. Não existe eu vou viver uma emoção e isso não vai afetar meu corpo. E também não existe eu vou fazer algo com o meu corpo e isso não vai afetar minhas emoções. Se vocês observarem, para cada tipo de respiração, você vai ter um pH sanguíneo, que significa seu sangue está mais ácido ou mais alcalino. Você vai ter um tônus muscular, você vai ter substâncias hormonais, substâncias neurohormônios, substâncias químicas que o seu corpo vai secretar. Você vai ter um tipo de frequência cardíaca, você vai ter emoções relacionadas a isso. Muitas das técnicas que são usadas para melhorar as emoções passam por postura corporal e respiração. Se você observar o seu corpo e a sua respiração nos dias que você está mais triste, nos dias que você está alegre, você vai ver muita diferença. Então isso é a conexão de todo o nosso sistema, é a gente na unidade do que somos. E é importante a gente perceber que as ciências que vão estudando a saúde, a vida, elas vão pegando partes disso para tentar compreender. No entanto, isso não é possível de ser recortado na prática. Então a gente compartimentaliza para ficar didático, para poder ser mais específico, mas quando isso vem para a realidade é o todo, e o Body Talk vai trabalhar nesse todo, trazendo você para um melhor equilíbrio possível, e aí o seu corpo vai se restaurar. Como se dá a sessão? A sessão pode ser feita à distância ou presencial. Quando ela é presencial, a gente vai usar um código para se comunicar com o sistema corpo-mente da pessoa através do corpo da pessoa. Então eu vou fazer um sinal, um código que eu combino com o corpo de sim e não. E eu vou perguntar através do corpo para esse sistema o que eu preciso fazer para trazer a pessoa para o melhor equilíbrio possível. Com isso, isso vai gerar uma frequência muito específica. Como assim uma frequência? A gente tem os conceitos todos dentro do Body Talk que vão então trazer frequências que combinadas vão dar aquela fórmula ou a frequência específica para aquele momento que vai favorecer um melhor equilíbrio do corpo-mente da pessoa. E a gente insere essa frequência tocando o topo da cabeça, a linha média do complexo cardíaco e na altura do umbigo. Nossa, que coisa esquisita! Eu achava isso. Quando eu aprendi o Body Talk, era só isso que eu pensava. A minha mente cartesiana, médica, que olhava tudo como causa e efeito e que queria saber como tudo funcionava, falava assim, como que eu vou fazer isso? Como que isso é possível? E eu fui testando em pessoas que não eram meus clientes e que estavam querendo experimentar, porque eu precisava observar como aquilo funcionava. E cada vez eu via um resultado mais interessante, mais curioso. E de tanto ver resultados tão diferentes, junto com a condição de ter clientes que não estavam saindo do lugar com os processos convencionais, eu teve um dia que eu falei para uma paciente, eu não tenho mais o que fazer por você, eu vou te encaminhar. E ela me disse, mas eu não quero trocar de terapeuta. Então eu disse pra ela, mas eu não tô te ajudando mais, a gente precisa de outra coisa. E ela insistiu, e essa foi a primeira pessoa para quem eu propus o Body Talk dentro de um processo terapêutico, contando que aquilo não era uma técnica convencional, que eu não sabia qual ia ser o resultado, mas que eu podia experimentar isso, e se isso não funcionasse eu ia ter que encaminhá-la para outro terapeuta.
E depois de alguns meses, a questão dela se resolveu. E ela não precisou nem voltar comigo e nem ir para outro terapeuta. E eu comecei então a propor essa técnica como ferramenta complementar dos tratamentos que eu já estava fazendo e que não estavam tendo o resultado que eu gostaria. E todas as pessoas começaram a acelerar a melhora. E então eu comecei a propor isso para todas as pessoas que eu atendia. E a grande maioria aceitava. E muitas das pessoas hoje gostam muito do Body Talk. E muitas das pessoas me pedem, faz pra mim hoje, porque nem toda sessão de psicoterapia eu faço Body Talk. É uma técnica que também acontece à distância e algumas pessoas se surpreendem. Nossa, como um trabalho à distância pode fazer esse efeito? E faz. E ele é completamente diferente das nossas referências tradicionais de saúde e de trabalho com a saúde. Em geral, o que eu observo na minha prática é que ele precisa ser combinado. Ele pode funcionar sozinho? Pode, nós não temos garantias. O que eu percebo na minha prática, e não tem pesquisa, né, como a gente tem em medicina, o que eu observo na minha prática é antes e depois do Body Talk. Depois do Body Talk eu consegui reduzir mais os medicamentos. Depois do Body Talk eu consegui acelerar mais o processo terapêutico das pessoas. É muito relato de, nossa, eu já sei isso, mas eu não consigo fazer diferente, e aquilo muda. Muitas mudanças. Então esse é o processo. Para a gente poder trabalhar com Body Talk, a gente tem muitas formações. Então tem desde a formação mais básica, que você faz um primeiro curso e já pode atender, até toda a formação extensa. Nesse período, há mais de 15 anos que eu trabalho com Body Talk, eu fiz toda a formação, tem um processo inclusive de preparar o terapeuta para poder aplicar a técnica, porque quanto mais eu me modifico, mais eu tenho condição de modificar a pessoa que está comigo. Quanto mais ferramentas eu tenho, mais eu tenho potência nas técnicas com as quais eu trabalho. Então eu fui, na época não tinha quase nada aqui no Brasil, eu fiz a maior parte dos cursos na Europa, Estados Unidos, e eu fiz toda a formação e troquei muitos atendimentos, atendi e fui atendida por pessoas de diversos países em cada curso que eu estava fazendo, e isso foi transformando muito a minha vida, a minha prática e a vida dos meus clientes. E foi a partir do Body Talk, que para mim foi um divisor de águas, que eu comecei a integrar as práticas integrativas, outras práticas não convencionais, às práticas convencionais, por conta da diferença que ele trouxe. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito do Body Talk. Espero que tenha contribuído, que isso tenha trazido mais abertura, mais reflexão para novas possibilidades. Muito grata.